este é um Fala Rovai, Fala Rovai especial, porque eu estou entrando ao vivo aqui com vocês. Vou até procurar o retorno, o vídeo, pedir para a Tati me mandar no WhatsApp aqui para que eu possa assisti-los. Eu acabei fazendo esse Fala Rovai desta maneira, porque hoje a gente ficou sem internet o dia inteiro, então não foi possível gravá-lo. E acabei perdendo, inclusive, a entrevista com o Guilherme Boulos, que foi no Fórum 11h30 de hoje. A gente pediu, então, para que o nosso querido Plínio Teodoro fizesse a entrevista com o Boulos. Sei que ela ficou que o Boulos esteve em boas mãos. O Boulos esteve em boas mãos, não em boas mãos. Mas a gente gostaria de ter participado, tanto eu como a Adri. Não foi possível. Estou aqui querendo abrir para a gente poder ter um retorno e conversar. Aqui entrei para ver vocês, agora já estou vendo boa noite. Já temos 40 pessoas assistindo. Boa noite, Maria José, Márcio Coelho, Oséias, Hilda, Sara. Boa noite a todas e a todos que vão entrar. O Fala Rovai, como vocês sabem, é um pouco mais curto do que bem mais curto do que o Fórum 11h30, mas eu quero deixar aqui uma mensagem, então, refletindo o que aconteceu nas últimas 24, 36 horas, porque o Bolsonaro reagiu. O Bolsonaro reagiu de maneira extremamente arriscada desde o pronunciamento. Um pronunciamento horroroso que ele fez de 4 minutos, um pronunciamento coordenado pelo Carluccio, né, que montou todo o escopo ideológico daquele conteúdo, ou seja, construir mais uma guerra, agora uma guerra invisível, que é dizer que o coronavírus, que está colocando o mundo de joelhos, está obrigando líderes de todas as partes que titubearam em relação a ele se render, né, como, por exemplo, o Trump, que dizia que não era nada também, que era uma gripezinha, e soltou um pacote de 2 trilhões de dólares, algo em torno de 10, 11 trilhões de reais, para se defender da contaminação e, ao mesmo tempo, proteger a economia. O Boris Johnson, que já está com coronavírus, que também dizia que não pegava, que não precisava se incomodar, que os britânicos ficavam tranquilos, que foi um dos ideólogos dessa estratégia de isolar apenas os idosos, né? Quarentena vertical, essas bobagens aí, que era isola os idosos como se você tivesse... O povo brasileiro morasse numa casa de 5 quartos, dá para colocar um idoso aqui, os idosos aqui as crianças ali, não faz o menor sentido. O Boris Johnson agora está com coronavírus. O prefeito de Milão pediu desculpas pelo fato de ter usado a mesma mote de campanha que o Bolsonaro está usando aqui, que o Brasil não pode parar. Ele usou o Milão não pode parar e agora vergonhadamente pede desculpa a todos. Boa tarde, Lucena Blues, que está sempre aqui com a gente. Boa tarde não, boa noite. Boa noite de Catu, na Bahia, para Antônio Feitosa, Bruno Garcia, Letícia Durão, nossa membra, dizendo que Salve Rovai mora em Jersey, Grã-Bretanha, e que as medidas de auxílio aos trabalhadores que perderam emprego foi horrível. Estava falando do Boris Johnson agora. E discriminatório. Sei que a comunidade brasileira aqui é pequena, mas queria falar. Obrigado pelo... Boa noite a todos. Careca. Enfim, esse Bolsonaro fez esta sandice, manteve-se numa posição que outros líderes de extrema-direita como ele já recuaram, mas, ao que parece, isso de alguma maneira está dando resultado, sinto informar. A gente tem carreatas acontecendo em várias cidades do Brasil, protestos estúpidos acontecendo em várias cidades do Brasil. Hoje, por exemplo, na minha terra, Santos, teve um desembargador que é candidato a prefeito da cidade, que foi correr na praia, aí os guardas municipais foram tentar demovê-lo dessa ideia, aí ele mandou chamar a polícia, fez live dizendo que a praia é um território federal, que o governo municipal não pode
decidir sobre aquele bem público e estão chamando uma grande manifestação na praia. Teve carreata lá hoje, teve em Camboriú, carreata grande. Está tendo protestos em várias cidades aí médias do Brasil. Tentaram organizar um protesto em Fortaleza. O Camilo Santana, parabéns ao governador, foi para cima e impediu o protesto, mas eles estão se mexendo e colocaram a sua base em defesa do seu presidente. A despeito de todas as maluquices, o Bolsonaro mantém um pedaço do país firme com ele. E é isso que ele quer. E é a partir desse ponto que ele entende que pode retomar o protagonismo político daqui a um tempo. Foi muito importante ter aprovado na Câmara Federal esse Bolsa Cidadania por um período de 3 meses para aqueles que vão ficar desempregados ou sem recursos, como profissionais liberais ou trabalhadores informais. Enfim, isso é tudo muito interessante, mas isso daí ele também pode capitalizar a favor dele, se achar necessário, ou contra, dizendo que é esse tipo de coisa que quebrou o país, que quebrou empresas de muita gente, porque muitas empresas vão quebrar, porque já estavam quebradas. Então, nós estamos no meio de uma disputa que ela não está dada. Não quer dizer que, com tudo isso, o Bolsonaro perdeu grande protagonismo político e está derrotado. Não está derrotado. E é fundamental derrotá-lo e derrotá-lo neste episódio. Não se pode deixar para depois. Não é deixe ele sangrando até 2022. Isso não vai funcionar. Não funciona assim na política. Ele pode voltar a se recuperar, retomar essa base anterior que ele tinha de 30%, se é que ele não mantém. Se é que ele não mantém 30% a 35%, apesar de tudo. Quer dizer, a última pesquisa diz que ele mantém, o que parece uma loucura, mas 1/3 do país defende esse tipo de ideia, esse tipo de sacrifício. Ou seja, sacrificar milhares de vidas, né? Talvez algumas dezenas de milhares em nome de uma coisa subjetiva, que é uma tal de uma economia que protegeria os empregos. Está provado por A mais B. Todos os economistas minimamente sérios dizem que não adianta fazer de conta que o coronavírus não existe e ir para a rua, que a economia não vai melhorar por conta disso. O Hermínio Fraga deu uma longa entrevista hoje no Valor falando isso. Ao contrário, pode ficar muito mais caro para a economia do país ignorar o coronavírus, porque o número de mortes e o número de quebras no comércio, etc., pode ser maior, porque se você tem uma crise com 200 mil mortos é uma coisa, se você tem uma crise com 2 mil mortos é outra. E é disso que a gente está falando. Tem estudos do Oxford falando em 500 mil de mortos no Brasil se essa pandemia não for controlada. Não é pouca coisa. Enfim, agradeço aqui a Reginalíssima pelo superchat. O presidente declara hoje no Datena que poderia fechar o país. Pois é. E além de tudo tem isso. Ele está reestruturando os militares, reestruturando sua base nas Forças Armadas, demitiu, por exemplo, o general Mioto, uma coisa muito sem explicação até o momento, colocando pessoas da sua confiança em postos chaves, e isso sim pode levá-lo a uma tentativa de uma ação mais autoritária. Eu não descarto essa hipótese em hipótese alguma. Essa é uma hipótese que está dada também. Ele teria muito mais dificuldade hoje de fazer isso do que há 15 dias atrás. Mas também não pode ser descartado. Não desprezar o Bolsonaro é o fundamental para derrotar o Bolsonaro. Esse momento político que é favorável à oposição, que é favorável àqueles responsáveis que estão enfrentando o problema do coronavírus. E aí aqui eu quero fazer um elogio, por exemplo, à postura do governador João Dória, a quem eu tenho total estranheza política. Nunca sentaria no mesmo projeto político com o governador João Dória, mas ele tem liderado o contraponto ao Bolsonaro a partir do Sudeste, né? Tem o grupo do Nordeste, que foi anterior a ele e que está
e que está construindo alternativas sensacionais de enfrentamento a essa questão do coronavírus, inclusive sanitárias, eu estou falando, hospitais da noite para o dia, como o Flávio Dino e o Rui Costa e o Camilo estão fazendo em Ceará, Fortaleza e Ceará, Maranhão e na Bahia. Tem iniciativas de vários daqueles de desconto em conta de luz, de água, incentivos a microprodutores, etc. O Nordeste está dando um baile, mas também no Sudeste não se pode negar que, por exemplo, a postura do Dória tem sido muito séria e responsável nesse episódio, e que, a despeito dele estar fazendo isso porque quer ser candidato a presidente ou não, ela fará bem aos cidadãos de São Paulo. Então, isso precisa ser dito e precisa ser... também ele precisa vir para esse processo de uma grande frente ampla para derrubar essa maluquice que pode levar o país a um suicídio. Então, o meu recado de hoje é porque ontem muita gente se animou com Bolsa Cidadania, tal, com aprovação, derrotaram o Bolsonaro no Congresso. Hoje de manhã ele estava tweetando, dando os louros da vitória para ele mesmo, dizendo que foi o líder do seu partido que tinha aprovado esses R$600 por trabalhador. Vejam, as coisas são muito mais complicadas do que parecem. Mais um superchat aqui da Reginalíssimo, estranho a essa, reaparece pedindo para adiar eleições. Pois é, e aí já pode-se criar um movimento também de centro nessa perspectiva de adiar eleições, deixar todos os prefeitos com mandatos de mais 2 anos, e aí você criaria um consenso pelo centro, pela centro-direita, que não interessa àqueles que hoje estão na oposição. Vejam, 2016 foi a pior eleição para o PT e seus partidos aliados. Manter os atuais prefeitos significa manter o resultado daquela pior eleição. Não é um bom caminho para o campo progressista. Queridas e queridos, este é o Fala Rovai de hoje. Agradeço àqueles que entraram, já temos 245 pessoas, é sempre muito triste sair assim, mas como Fala Rovai é algo mais curto, eu peço licença para vocês para me retirar daqui e deixá-los para daqui a pouco, com o Clara Verbuck. Parece que o Paulo Teixeira já está confirmado, a gente entra no Fórum Debate às 8h30 da noite. Era isso, beijos a todas, beijos a todos. Amanhã às 11h30, Gleisi Hoffmann. Amanhã, às 11h30, Gleisi Hoffmann, aqui no Fórum 11h30. Segunda-feira, o governador Rui Costa da Bahia. Gleisi amanhã, Rui Costa na segunda, ontem Boulos, quinta-feira, quarta-feira, Flávio Dino. Sim, a gente está entrevistando as maiores lideranças da oposição desse país aqui no Fórum 11h30. Era isso, grato pela atenção, obrigado a todas e a todos. Inter.